É isso aí, gente. Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Em respeito a você que está sempre conosco, a gente é pontual, hein? Né, Darlan? Horário de Londres. Nós não tá em Londres, mas a gente é... Padrão. A gente é internacional, viu, Adriana? E hoje nós temos pregadora internacional aqui, hein, gente? Amém. Glória a Deus, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto da quarta-feira, tá? Eu estava com um amigo, o pastor Roberto, em casa. Ele falou assim, ele acordou de manhã e falou assim: não sei porquê, mas eu tô me sentindo meio quarta-feira hoje. Aí eu perguntei, por quê, pastor? Ele falou, não sei, rapaz, quarta-feira é o meio da semana, parece que a gente tá meio desmotivado, né? O Luiz tá ali, né, nosso batera, que aí tá vivendo uma grande bênção que a gente vai estar falando depois, né? Mas, gente, estamos vivendo uns milagres aqui. Seja muito bem-vindo a esse culto de quarta, que realmente é um culto feito para quarta-feira mesmo. Literalmente, Adriana, eu dou o nome dele de caixa d'água. Por quê? Porque a gente sai do domingo muito animado às vezes. E segunda-feira nós já estamos, por N coisas, desmotivados. Ou na terça, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente vem aqui, ou a gente abre o nosso computador, você hoje, que nós estamos com essa programação que é completamente online dentro da church, isso aqui é para dar uma elevada no nível. Uma elevada no nível. Ah, como assim, pastor? Querido, a gente não pode ser tolo e achar que a nossa vida espiritual, ela é... Como que seria o nome disso aqui? Uniforme, né? Linear. Obrigado, Adriana. Por isso que é bom ter gente inteligente perto da gente, ó, aqui. Não é linear, né? Algumas vezes a gente está numa ascendente, crescente. E outras vezes a gente está descendo a ladeira. E a vida, como ela me parece ser uma roda gigante, que um dia a gente está lá no alto e algumas vezes a gente está arrastando o pé na lama. Então a palavra, querido, que está aqui já online, esta palavra é para você ser despertado a lembrar que existe algo sobrenatural de Deus na nossa vida, né? Então seja muito bem-vindo. No culto online, o ideal é que você comente, que você compartilhe, que você curta. Quando estivermos cantando aqui, levante aí na sala da sua casa, participe ativamente, cante as canções. No momento da pregação, participe com glória a Deus, aleluia, porque Deus, Ele não precisa de geografia. Nosso Deus, Ele é ilimitado, e nós estamos muito felizes de podermos estar aqui. Queridos, isso aqui é trabalho, né? Todo mundo que está aqui saiu de casa cansado, um monte de coisa por fazer, mas veio aqui com amor e carinho, dar uma palavra, cantar louvores a Deus, entregar uma palavra ao seu coração, e a gente vai viver milagres, né? Então seja bem-vindo. E nós queremos começar a orar aqui. Hoje a gente tem uma plateia mirim aqui na Church do Alto. Hoje os kids são maioria aqui, né? Então sejam bem-vindos, né? Todas as crianças que estão aqui acompanhando, né, os pais que são músicos, né, juntamente com as mães, né? Então sejam bem-vindas aqui, tá? As irmãs. Então nós vamos ter aqui uma noite muito gostosa, um tempinho gostoso. Eu sei que talvez uns estão em home office, outros já estão na sua casa, outros estão no translado ainda, chegando em casa, mas que Deus te abençoe. Abra o seu coração, Deus vai falar conosco nessa noite, amém, queridos? Fechamos os olhos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse instante, ó Deus, pelo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, eu te louvo, ó Pai, por essas pessoas tão abençoadas, ó Deus, que são verdadeiros servos do Senhor, ó Deus, voluntários, ó Pai, que saem do seu trabalho, ó Deus, e vem aqui à igreja, ó Pai, participar, cantar, ó Deus, ao irmão que está aí na sua casa, ó Deus, e que abre agora, ó Pai, a sua televisão, o seu celular, para ouvir esta palavra. Ó Deus, como igreja, nós queremos alcançar muito mais, ó Deus, e essa experiência que tem sido completamente online, seja uma bênção, ó Pai. Receba a nossa adoração, ó Deus, e esta palavra que sairá do coração, ó Deus, e da boca da tua filha, vai nos abençoar nessa noite. Seja conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos.
quando a gente tem essa certeza, né? De que o Senhor é exaltado nos céus, né? De que a nossa vida pode glorificar o nome dEle. Canções como esta, significativas na nossa história, ok? Queridos, eu vi agora há pouco que tinha 12 pessoas já online, não é só no YouTube. Comente, curta, né? Se possível também compartilhe esse link com outras pessoas, tá ok? Porque vai ser bênção demais. Eu quero aqui agradecer de coração, né? A nossa querida Adriana. A Adriana, ela é mestre em biotecnologia aplicada à saúde, gente. Olha, ela é mestre em biotecnologia aplicada à saúde. Mas antes desse título, né, Adriana? Você é serva de Deus, né? Que é uma grande bênção tê-la, né, aqui na igreja como serva de Deus, amém? Obrigada, amém. Isso. Né? Esposa do Fernando, né? Sim. Tem 2 filhas lindas. E já há algum tempo, né, Adriana? Deus tem te dado a possibilidade de escrever. Ela escreveu um primeiro manuscrito Sim. há uns 6, 7 meses atrás, mais ou menos. Acho que uns 7 meses, mais ou menos. 7 meses, né? E nesse tempo, né, aí conversando com o esposo, porque ela é uma mulher bem mandada também. Amém, né? Amém, ele está assistindo, eu sou. Né? Mas ele disse para você reescrever, né? Eu me lembro, né? Ele mandou reescrever. E eu tinha lido o primeiro manuscrito. Ah, tá, você está falando do livro, achei que você estava falando daquele de adoração. Isso, daquele, tô falando daquele. Aquele lá eu não reescrevi, agora o livro eu tive que reescrever. Isso. O livro tem uns 3, 4 meses. 3, 4 meses. Uhum. Queridos, e há poucos dias atrás, pouco mais de uma semana, 2 semanas talvez, a Adriana mandou o livro no meu e-mail, né, porque agora está pronto. E eu posso dizer para vocês, viu, gente? Vocês que estão aqui, os irmãos queridos, pensa numa leitura agradável, né, por mais que ela vai abordar um assunto não tão simples para nós que não somos da área da saúde, mas ao mesmo tempo ela transforma um assunto numa coisa, em algo bom de ler e de fácil entendimento e com muitas novidades para a gente aprender. Ao mesmo tempo, é um livro que faz uma ponte, né, do nosso organismo e da defesa que nós temos no nosso organismo com todo o aspecto espiritual que a palavra de Deus nos explica. Então eu já disse isso para ela e fiquei muito feliz, né? E ela pediu a mim para prefaciar o livro, gente. Olha que honra, né? Então vou fazer o prefácio do livro, fazer uma breve apresentação de 50 páginas, né? Então... Vai ser bom, que daí já dá uma engordadinha, né? Tá fininho. Tá não, tá bom, gente. 127 páginas, gente. Sem o prefácio. Sem o prefácio. Então, olha, você que está aqui agora, né? Receba com muita alegria Adriana Ribas, né, que vai trazer para nós agora a apresentação do livro dela e uma palavra especificamente falando desta revelação, desse entendimento que ela está tendo a partir da palavra de Deus e que nós como Church do Alto nos sentimos muito honrados e felizes de tê-la aqui escrevendo este livro que certamente vai contribuir para muitas pessoas compreenderem um pouco melhor o amor de Deus. Adriana, fique à vontade. Amém. A palavra está com você. Obrigada. Que Deus possa te abençoar nesse instante. Amém. Amém, queridos? Amém. Fica aí, viu? Ouça o que Deus tem a falar a nós. Amém. Obrigada, pastor. Boa noite, shalom, graça e paz. Para mim é uma honra estar aqui. Falando não só do livro, falando da palavra, do amor de Deus, de todas as coisas que o Senhor fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. E com certeza a honra é toda minha. Esse livro, como o pastor falou, há muitos anos o meu esposo Fernando, ele fala: você tem que escrever, você vive muitas coisas, você trabalha numa escola onde acontecem muitas coisas, você tem muito testemunho e tal. E amém, eu sempre tive aquela vontade lá dentro de mim, mas nunca me desatei para tal coisa. Nós estamos há 1 ano caminhando juntos aqui na Church, glória a Deus. Foi dia 13 de agosto. Dia 13 de agosto fez 1 ano que nós estamos caminhando juntos.
E Deus tem desatado sobrenaturalmente as nossas vidas em todas as áreas. Como a palavra de domingo, não é o lugar, são as pessoas, né, pastor? Então, assim, eu creio que realmente foi uma virada de chave, uma virada de página e uma continuação de uma história muito linda que Deus tem escrito para as nossas vidas. E eu sou grata por estar aqui debaixo da sua cobertura, da pastora Denise. Eu sei que tudo isso tem contribuído. Todo o aprendizado de toda uma vida também, né, de 20 anos na presença do Senhor. E esse livro, engraçado que, assim, eu me desatei a escrever esse livro num culto que nós tivemos aqui na church. Eu não lembro agora o nome daquele menino, lembra? Comentei com você. Um que é Johnny? John Carmon, Não, isso, ele canta. Ele pregou louvando, foi um culto lindo. E naquele culto, Deus deu uma palavra para ele. No final do culto, conversei com ele. E ele me devolveu a palavra, confirmando essa questão do livro, que ele me via escrevendo. E aí, naquele momento, eu falei, não, então, o Fernando está falando faz anos, e agora eu preciso tomar uma postura. E aí, fui orar. E um dia aí de madrugada, Deus me levantou, eu não sabia o que fazer, já tinha orado e nada me acalmava. E aí o Espírito Santo me direcionou a pegar o meu computador, o meu notebook, abrir. Vai pesquisar. Eu falei, meu Deus, eu vou pesquisar o quê, né? Não sei o que eu tenho que fazer, mas vou abrir o notebook. E aí comecei a pesquisar sobre o assunto que eu gosto, que está relacionado à minha formação. E o título dele é Rota de Colisão, Ciência e Fé na Trincheira da Batalha Espiritual. É um assunto que eu gosto muito, batalha espiritual, libertação, cura. Mas a batalha e a libertação, eu puxo mais para esse lado. Essa questão de cura um pouco mais com o Fernando, que é bem manso, bem tranquilo. Ele é mais assim, né? Aí um vai completando o outro. E esse livro, é interessante que esse título, eu fiquei assim bem apreensiva, porque um dia na casa do meu cunhado, Cláudio, eu falei esse nome para ele lá, Rota de Colisão, porque a gente acabou vendo na televisão também sobre isso, para ele fazer uma formação sobre isso. Ele é coaching, ele dá treinamentos, ele faz consultoria para empresas, né? A Supernova, Training Coaching, a empresa dele. Eu falei, puxa, cunhado, você podia fazer um curso aí com esse nome, Rota de Colisão, é bacana, é um nome forte. E esse nome ficou na minha cabeça, e quando eu fui escrever o livro, o Espírito Santo confirmou esse nome para mim. Então, assim, eu meio que compartilhei com ele esse nome, no momento eu não sabia que Deus também estaria me dando já o nome do livro naquele momento. E por toda a minha história de vida, de formação, eu sempre achei muito difícil juntar dois assuntos que aparentemente são bem antagônicos, que é a ciência e a fé. Atualmente, nós já sabemos de muitos cientistas renomados que são cristãos ou foram, né, em suas épocas, mas ainda há um resquício desse antagonismo, né? Como que se pode crer num sobrenatural com explicações científicas para tantas coisas ou quase todas as coisas? E eu falo isso também dentro do livro, que eu desafio as pessoas a lerem o livro, e eu ouso dizer que essa é a vontade de Deus realmente, para que a gente venha alinhar o pensamento científico, racional, com a experiência da fé e da palavra de Deus, que Ele deixou aqui escrito para a gente, porque a Bíblia, ela é ciência pura. Muitos fatos, muitos acontecimentos são sobrenaturalmente explicados cientificamente, né? A gente tem assim explicações para alguns acontecimentos científicos, e aquilo que a gente não consegue explicação, que é o sobrenatural, é o milagre de Deus. Então aí fica para o campo da fé realmente. O versículo que eu mais me apego para tudo isso, para esse livro e para tudo que a gente vai conversar hoje, é Gênesis 1:1. Porque lá, né, no início, quando Deus foi criar tudo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se nós formos pensar, então, na teoria, na origem da vida, na teoria da evolução, falar sobre o Big Bang, nós vamos ver que
tudo começou a partir de um ponto de energia puro, uma energia pura, sem dimensões, sem forma, e através de aglutinações, ajuntamento de partículas, de moléculas, de átomos, houve uma grande explosão e houve luz. A partir disso, então, daí surgiu o Sol, e a gente tem Gênesis 2:2. Então, assim, 1:2, capítulo 1, versículo 2. Então, assim, o início da Bíblia, ela traz também a gênese da nossa própria história, né? Posso orar? Tá. Quem estiver acompanhando a gente aí, se você estiver com a sua Bíblia, quiser abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos orar, o Espírito Santo vai nos direcionar, eu tenho certeza que Ele vai abrir o seu entendimento. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, essa palavra, esse livro, essa mensagem ao Espírito Santo que o Senhor nos deu, para que ela venha impactar o coração de cada um que está assistindo, cada um que está aqui. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente do Senhor. Que venha, ó Deus, a sua manifestação através, ó Pai, dessas mídias sociais, e que as pessoas possam ser impactadas, terem as suas mentes abertas e receberem, ó Pai, do refrigério do Senhor e do seu amor sobre as vidas delas. Venha nos encher nesta quarta-feira, que não estejamos meio cheios ou meio vazios, mas que possamos estar transbordantes na sua presença. E eu trago agora cativo cada pensamento, entendimento, cada mente ao senhorio do Senhor Jesus, para que a sua palavra seja, Deus, ministrada, seja, Deus, infiltrada e inculcada na cabeça de cada uma das pessoas que estão ouvindo esta palavra a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, quem nunca viu num Fantástico da vida, embora eu não recomendo ninguém assistir Globo, né? Mas todo mundo já assistiu Fantástico. Quem nunca viu, sei lá, numa TV a cabo, num canal fechado, alguma coisa falando sobre a origem do universo, falando sobre os planetas, sobre as galáxias. Tudo isso foi criado pelo nosso bom Deus. Existe toda uma organização. Então, lá desde a explosão onde houve luz e foi criado o Sol, ou surgiu o Sol, todas as coisas que regem as galáxias, os universos, o nosso planeta e todos os outros planetas, organizados de uma forma inexplicável. Os próprios cientistas dizem que não tem como explicar a pergunta principal do Big Bang. O que gerou essa explosão? O que fez com que essas partículas todas se aglutinassem, se juntassem, e aí houve luz? E aí, da fusão dessas partículas todas e daquilo que escapou através dessa... Porque quando juntou e houve essa explosão, então houve todo um atrito. Partículas também explodiram, saíram, foram esparramadas por todo o universo. E algumas partículas, dentre elas o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, partículas-chave para a formação de proteínas, formação dos primeiros seres vivos, das primeiras células. Tudo isso foi aleatoriamente. Os cientistas costumam dizer que são acidentes numéricos. Isso daí é um acidente numérico que aconteceu. Quando a ciência não consegue explicar, ela traz assim aquela explicação trágica, como nesse caso. Não tem explicação, então é uma mutação. A gente tem o corona, por exemplo, né, que é o que a gente está vivendo atualmente. Quantas vezes ele já foi modificado geneticamente, porque ele está sofrendo várias mutações. E a própria ciência sabe que para um ser, independente se ele é simples ou não, unicelular, uma única célula, como um vírus ou não, para ele sofrer uma mutação, são gerações. Não se sofre uma mutação assim, do nada, sofreu uma mutação. É todo um processo para que haja modificações em moléculas, em átomos, em substâncias. Então, assim, não foi um acidente. Para a falta de explicação da ciência, eles dizem que é um acidente numérico. Uma, talvez, improbabilidade de tudo isso acontecer, e aí aconteceu mais do que 1 em 1 milhão. E os cientistas que mais estudaram a respeito da origem da vida, da origem dos planetas e tudo mais, como Hubble, por exemplo, né, que ele é que fala que tudo começou através de uma energia pura, e aí houve a explosão e tal do Big Bang.
todos eles concordam que não há explicação para a principal pergunta do Big Bang, que é o que fez essa explosão acontecer, o que veio, o que surgiu antes, ou quem fez essa explosão acontecer. Essa complexidade que existe dentro do universo, todas essas leis matemáticas que o universo está subjugado, está submetido, é assim como nós também, todas as leis dos homens, nós temos uma Constituição, nós temos um Código Penal, um Código Civil, nós temos leis que nós temos que obedecer. Assim também é o universo. Existem leis matemáticas que regem todo o universo. Como que está tudo pendurado? Né? Não está tudo caindo, lei da gravidade, a força do empuxo, tudo, física, tudo que há na química também. Então, existem leis matemáticas que regem o universo, leis criadas por Deus. Todas essas leis, os próprios físicos, os próprios matemáticos, todos eles, já não se consegue mais explicar realmente qual é a origem de tudo, de todas essas leis. E aí a gente sabe que a Bíblia explica todas essas coisas. Através dessa organização e dessas leis, Deus também, quando nos fez, quando criou tudo, Ele mesmo criou. Os próprios cientistas dizem, o Stephen Hawking, ele fala que é impossível não haver uma religiosidade, que ele, na época, quando ele falou sobre isso, ele ainda não cria em Deus. Então, para ele era impossível não haver uma religiosidade, uma divindade ou algo parecido por trás de todas essas coisas que não tinham explicações científicas e matemáticas, porque tudo estava debaixo de uma lei que, num dado momento, eles não conseguiam mais explicar aquela lei matematicamente, apenas superficialmente, e aí alguma coisa espiritual tinha que estar por trás. E da mesma forma como Deus criou todas as leis, e Hawking fala isso, que tudo foi criado por Deus, Einstein também fala, existem as leis espirituais, das quais nós também estamos submetidos, e nós também devemos obedecer. Essas leis, química, espiritual, humana, toda essa organização, eu creio assim, olhando para a palavra de Deus e tudo que eu estudei na faculdade que eu fiz, nas pós-graduações que eu fiz, tudo leva a Deus. Tudo leva para uma prospecção de Deus para as nossas vidas. Jó disse: acaso se ensinará a ciência a Deus? A Ele que está acima de todas as coisas? Não, Ele nos ensina a ciência, tudo é feito através dEle. Então, tudo que Deus fez, as nossas vidas, tudo que está no universo, nas galáxias, tudo isso é uma prospecção de Deus para as nossas vidas. Tudo está na palavra de Deus e também tudo está em algum termo matematicamente explicado pela ciência. E como Deus ele é organizado, Ele nos fez espelho daquilo que é a própria casa dele, daquilo que é o próprio quintal dele, que é todo o universo. Então, assim, quando a gente vê lá em Gênesis também, que o homem foi feito do pó da terra, nós temos inúmeros estudos, artigos científicos de universidades renomadas, internacionais, publicados em revistas renomadas, como na Nature, por exemplo. E tirei uma foto, gente. E aí, esses artigos, tudo direcionando para a maravilhosa criação do Senhor que culminou no homem, nas nossas vidas. Então, como Ele fez tudo de forma muito organizada e fez um reflexo daquilo que era o quintal da casa dele, Ele não poderia ter nos feito de algo, de uma matéria que fosse diferente daquela da qual Ele já estava totalmente envolto, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos a essência de Deus, o DNA do Senhor, então nós precisávamos também ser feitos da matéria, daquilo que é
feito o nosso Deus, ou a casa do nosso Deus. E aí tudo isso, todas essas explosões, todos esses acontecimentos físicos, químicos que ocorreram desde o início dos tempos, gerou poeira, gerou resquícios, e vê que esses átomos que foram repelidos foram se aglutinando novamente para formar então daí os primeiros seres vivos. E estudos, como eu estava dizendo, que foram publicados inclusive na Nature, o homem é idêntica ao do solo, que é idêntica das estrelas. Eu falo isso no livro também, que nós somos literalmente a poeira das estrelas. Então assim, tudo está ligado, tudo está interligado, tudo é de Deus e volta para Deus. Tudo é a essência dele, nós somos, e tudo que está ao nosso redor Então, como o Senhor fez todas as coisas de forma cadenciada, a gênese da origem da vida, e a gênese da origem da vida científica, e a gênese da origem da vida espiritual, elas não estão desconexas, elas não estão distantes, muito pelo contrário, elas estão caminhando juntas, lado a lado, porque as duas, ambas falam de cadeias de acontecimento. E quando você pega todos os acontecimentos científicos da criação, da geração da vida ou da criação da vida, né, falando tanto do criacionismo, que é o que nós cremos, quanto da teoria da evolução, nós vemos que todos os acontecimentos das duas linhas de pensamento, elas se coincidem. Né? Como eu falei agora há pouco, houve a explosão do Big Bang, e aí os átomos foram se aglutinando, e houve a formação do Sol, que é uma estrela de segunda ou terceira ordem. E aí a gente vê em Gênesis que a Terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus parava sobre as águas. A ciência diz que tudo se iniciou a partir de uma partícula pura, sem forma, sem densidade, e aí houve uma aglutinação e uma explosão, e aí houve luz, houve o sol. Então todos os fatos, todos os acontecimentos, eles não são coincidências e nem acidentes numéricos. É a própria mão do Senhor cadenciando cada um desses acontecimentos, para que hoje a gente pudesse ter o entendimento de que realmente todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E assim será até a volta de Jesus. Mas o que tudo isso tem a ver também com o livro? Como a gente fala muito da questão da saúde, da área da saúde, da ciência, fazendo essa analogia, trazendo essa comparação dos dois, a gente consegue ver que o ritmo de vida em que nós vivemos, muitas vezes influenciam também, inclusive, no nosso sistema imunológico. E aí a gente traz o livro para uma outra visão. Bom, já fomos criados, nós já sabemos do que nós somos feitos, qual é a nossa essência, o pó da terra, quais são os elementos químicos que compõem esse pó da terra, que também nos compõe, que também compõe as estrelas. Bom, então daí Deus precisava criar um mini universo. Precisava não, né? É força de expressão. E aí quando Deus nos criou, assim eu creio, Ele criou um mini universo em cada um de nós. Porque a nossa matéria é toda proveniente do universo. Do pó das estrelas, do pó da terra, houve tudo, aconteceu, aglutinou, juntou, formou, fez o homem. E aí dentro da nossa própria estrutura celular, nós também temos um cadenciamento de acontecimentos celulares, químicos, físicos e biológicos, que obedecem é como se fosse uma orquestra, obedece toda uma ordem de funcionamento, a gente chama de homeostase, e que até hoje a ciência também não conseguiu explicação para tudo isso, e aí voltam a dizer que são acidentes numéricos, que porque se juntam moléculas e partículas, aí dá no que deu. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que nós somos, e lemos que nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós temos que ter a consciência de que realmente isso é real, e que isso realmente reflete toda
todo o ápice da formação de Deus, do mundo, da história da humanidade, dos planetas. Porque nós temos células que defendem os nossos organismos, e aí lá no livro eu faço uma analogia da imunologia com a angiologia. Então a gente fala dos anjos, fala como que o nosso sistema imunológico trabalha, e como os anjos trabalham a nosso favor, como ela tem atingido diretamente toda essa estrutura que Deus criou. Muitas vezes a gente sai do propósito do Senhor, muitas vezes a gente sai da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, porque nós perdemos o foco, ou muitas vezes não sabemos a dimensão do quão importante e de quão rica é a matéria-prima de que nós fomos feitos e elaborados, que nós nos deixamos ser consumidos pelas preocupações do dia a dia. Nós nos deixamos ser consumidos pelos problemas. Esquecemos muitas vezes de olhar para dentro de nós e ver, poxa, eu sou um pozinho das estrelas e eu tenho uma organização estrutural toda arquitetada por Deus para que eu possa enfrentar todo esse mundo que está posto à minha frente. Então, fora toda essa nossa estrutura celular, que quem comprar o livro e ler com certeza vai entender tudo isso, eu quero falar assim um pouquinho da nossa vida, do dia a dia, que é muito estressante. O estresse, ele é a doença do século 21. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que 90% ou mais da população mundial sofre de ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então assim, né, eu estou dentro das estatísticas. Muito ansiosa, mas o Senhor nos diz lá em 1 Pedro 5,7 que Ele tem cuidado de nós, que nós podemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, de todos nós. Então assim, precisamos cuidar dessa vida frenética, do nosso corpo, de todas as coisas que estão à nossa volta, para que a gente não saia do propósito de Deus, para que a gente não perca o foco de que nós podemos ser felizes, de que nós podemos ser libertos, de que nós podemos perdoar, de que nós podemos resolver situações conflituosas, que muitas vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, não tem saída. Meu Deus, eu acho que agora é só morrendo. Eu já pensei isso. Eu já tive esse pensamento de que não ia ter jeito mais, que era melhor morrer. Mas como a gente não tem coragem, né, de fazer uma coisa que não deve, então daí a gente faz uma oração pior ainda, que pede para Deus levar a gente. Capaz, Deus já determinou quantos anos, os seus dias já estão ali e acabou. Querendo ou não, você vai viver aquele período ali e vai cumprir o seu propósito na terra. Então todo esse estresse, toda essa ansiedade, todo esse desespero que a vida moderna nos traz, isso vai fazendo com que a gente vá perdendo a nossa essência. E isso vai nos afastando dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso, é muito importante nós desenvolvermos um comportamento chamado resiliência. Resiliência é algo da física, da ciência, mas que é aplicado na área da saúde, que a gente também traz para a área espiritual, que é a capacidade que um corpo tem de voltar ao seu estado original, isso dentro da física, após ele ter sofrido uma grande pressão, ter sofrido um desmembramento. Imagina um elástico, você esticar um elástico ao máximo, e aí quando você solta, ele volta ao seu estado original. Isso é resiliência. E a resiliência na área da saúde seria mais dentro da área da psicologia, eu acredito, que é a capacidade de nós administrarmos os estresses, de nós administrarmos as nossas ansiedades, os nossos problemas, passarmos por todas as lutas e ainda assim continuarmos firmes. A alegria é o momento, mas a felicidade é algo constante e geral nas nossas vidas, a gente nunca pode se esquecer disso. Eu sou uma pessoa feliz que passo por momentos tristes, por momentos difíceis, mas embora eu esteja num momento triste, eu ainda sou feliz. Muitas outras coisas me tornam feliz. Então, assim, a resiliência, aquele estado qual Deus nos criou, que é o propósito dele, o centro da vontade dele, para que nós possamos ser felizes, livres, tirar o peso, o jugo, dos ombros, de olharmos assim para a semana e falar, puxa,
Cheguei na quarta, né, pastor? Cheguei na quarta aqui, tô meio quarta-feira, tô meio lento, tô meio ruim, igual o pastor falou. Tá meia boca, o negócio tá mais ou menos, mas resiliência é isso. É você conseguir voltar ao estado original e falar, não, Deus não me criou para isso, para derrota, Deus me criou para vitória. Então nós vamos olhar para frente, né? Nós não olhamos para as coisas que para trás ficam, mas nós seguimos em frente ao nosso alvo. Isso fala em Hebreus 10:39 também. Dentro dessa vida estressante, dessa vida ansiosa que nós temos vivido, principalmente em tempos de pandemia, pessoas trancadas, pessoas que não podem ver as pessoas que amam, enfim, né, foi gerado todo um caos dentro das casas. As pessoas começaram a desenvolver, então, 2 tipos de estresse que existe já há muito tempo, que é muito conhecido, que é o estresse crônico e o estresse agudo. Mas o estresse, pastor, ele é algo importante nas nossas vidas. O estresse, ele é um estado de alerta. É como a febre, né? Todo mundo sabe da febre. Normalmente, o primeiro sinal que aparece, qual que é? É a febre. É um estresse. O seu organismo está passando por um estresse e ele está te alertando através da febre que ele está sofrendo um estresse, que ele está sofrendo um ataque e que você precisa ficar alerta ou tomar uma atitude em relação a isso. O estresse nas nossas vidas funciona da mesma forma. Ele nos deixa alertos, ele nos deixa ligados para um momento de decisão, para um momento importante, de tomada de decisão, de dar um passo importante. Mas o que muitas vezes acontece, 90% das vezes, por isso que as pessoas, 90% da população mundial sofre de ansiedade, é que nós não conseguimos lidar com essa ansiedade, com esse fator estressante, com esse problema que a gente está passando, e aí a gente esquece o lugar onde Deus nos colocou e nós queremos ocupar o lugar de Deus. Porque em tudo que nós fazemos nas nossas vidas, existem 2 partes, a parte de Deus e a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele nas nossas vidas. E aí quando a gente começa a tomar o lugar de Deus, a querer fazer a parte de Deus, que é a tarefa mais difícil, é executar a parte de Deus, porque nós não somos capazes de executar os milagres, de fazer coisas extraordinárias. Fazemos em Deus, em nome de Jesus, mas é Ele quem faz através de nós, não somos nós mesmos. Então, nosso cérebro começa a ficar ansioso, e aí a gente deixa de ser feliz. Por isso é importante o descansar em Deus. E só para a gente fechar, tá, pastor? Essa questão do nosso sistema imunológico, ele é muito importante comparado ao mundo espiritual, porque o nosso sistema imunológico funciona como um exército. E o mundo espiritual tem um exército. O Senhor preparou um exército, que são os anjos. Está na Bíblia, você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ler em muitas passagens, o Senhor falando dos anjos. Que foram feitos para louvor da glória de Deus, para servirem diante do trono do Senhor, mas também Deus disponibilizou esses anjos, esse exército, para que pudesse nos auxiliar. E assim também é o nosso sistema imunológico, é como se cada célulazinha nossa do sistema imunológico fosse um anjinho cuidando da gente, nos dando um start, nos dando um alerta quando alguma coisa não está certa, e nos fazendo procurar saídas ou respostas cabíveis para os nossos problemas. Então a gente precisa colocar verdadeiramente a nossa ansiedade, os nossos problemas, todo o propósito de vida que nós temos diante do Senhor e deixar com que Ele realmente faça a parte dele e nós façamos a nossa, que é a parte mais fácil, que é caminhar debaixo da palavra do Senhor, dentro dos ensinamentos do Senhor, buscar orientação na Bíblia, ter a certeza de que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, porque Ele nos criou de uma forma tão incrível. Davi fala isso em Salmos, né? Que nós fomos criados, fomos entretecidos no útero da nossa mãe de uma forma tão magnífica, tão majestosa, tão inexplicável, com que todas essas preocupações, com que todos os nossos problemas e as nossas lutas nos afastem do propósito de Deus,
que é voltar ao estado original. Qual é o estado original? Adão e Eva, antes de serem lançados fora do paraíso, do Éden, eles estavam lá no estado original, de relacionamento com Deus, de adoração ao Senhor, de intimidade com Deus. Esse é o nosso estado original. Conseguir enxergar que Deus criou todas as coisas, inclusive nós, que somos o ápice da sua criação. Conseguir enxergar que Deus tem um exército de anjos ao nosso dispor no sentido de nos auxiliar, e nós precisamos lançar mão dessas ferramentas espirituais, para que nós possamos vencer as nossas batalhas, porque nós não estamos sozinhos, embora muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas nós não estamos. Além de nós termos o nosso amigo Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Pai, nós temos todo um exército a nosso favor de anjos. Assim nós somos, numa proporção menor, cada indivíduo, com as nossas células, com todos os átomos, com todas as substâncias, com todas as moléculas que nos formam. E nós precisamos alinhar o nosso foco ao foco do Senhor. Nós precisamos voltar à nossa essência. A nossa essência é aquela que Deus idealizou para nós. É o lugar de adoração, de relacionamento, de estar perto, de dar um cheiro em Deus, de você abraçar o Senhor. É possível, você pode sentir, né? Existem vários, tem os sinestésicos, né? A psicologia explica muito sobre essas coisas. Então você pode sentir a presença de todo o universo, e aquele que é maior que todos, que é o Espírito Santo, habita dentro de nós. Então nós somos casa do Senhor, e nós não podemos perder essa referência jamais, de que tudo Ele fez para louvor da glória dEle, e nós somos a glória da criação do Senhor. Então a gente precisa restaurar, a gente precisa buscar de volta a nossa essência, restabelecer as nossas mentes em Cristo, transformar as nossas mentes em Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz a palavra. Nós precisamos nos transformar realmente, porque tudo em nós é dele, tudo é para ele, e nós precisamos ficar no centro da vontade de Deus. Fique no centro da vontade de Deus, fique no centro do relacionamento com o Senhor. O Senhor te chamou para algo grande. Eu nunca entendi isso. Há 20 anos eu sou cristã. Há 20 anos eu entreguei minha vida a Jesus. E há 20 anos eu escuto profetas, eu escuto pessoas. Deus tem algo grande, Deus tem algo grande. Hoje eu estou vivendo as coisas grandes do Senhor. O livro é uma dessas coisas. A conquista do instituto, da academia é uma dessas coisas. A minha família também. Muitas coisas Deus tem feito. E muitas vezes a gente não entende ou acha que está demorando demais. Eu já estou velho, eu já estou com 39 anos. Eu já estou com 40, eu já estou com quase 50 e eu não conquistei. A palavra de Deus diz que Ele é capaz de remir o tempo. A palavra de Deus diz que nós somos capazes de viver em pouquíssimos anos tantas alegrias e tantas coisas em seu perfeito esplendor, porque Deus, além dele remir o tempo do sofrimento, Ele vai nos recompensar em bênçãos, que todas essas aflições momentâneas, doença, luto, finanças, não importa qual ela seja, elas são tão efêmeras e tão passageiras, que não vale a pena perder a essência, perder a proximidade do Senhor, por não saber que nós somos feitos exatamente daquilo que Ele próprio é feito, daquilo que Ele próprio tem no quintal dEle. Amém? É isso que eu tinha para falar hoje, pastor. Se o senhor puder orar por nós. Glória a Deus, queridos, que bênção, hein? Extraordinário essa revelação, essa ponte, né? Deus precisa de pessoas que consigam conversar com a academia, também explicar de forma mais simples para quem não é da área, não é?
Então o livro conversa com as duas vertentes, né? Conversa com quem não sabe nada da biologia como eu, né, sobre o assunto, explicando a fé. Queridos, então assim nós temos aí, chegando aí um material único, ímpar, né, e com essa performance extraordinária, né, de poder trazer assim com muita desenvoltura o assunto que você realmente domina, Adriana. Então vai ser bênção mesmo para nós. Eu já quero orar com você para o encerramento do nosso momento aqui, do nosso culto Caixa d'Água, sendo cheios, né? E eu sempre tenho trazido aqui os membros da igreja para estarem falando aqui neste lugar, e assim nós vamos continuar, né, ouvindo o que Deus tem usado os irmãos aqui da igreja. Ok, queridos? Nós queremos orar então pela Adriana e orarmos por você, nos lembrando que nós estamos numa batalha de oração. Muitas pessoas temos orado e temos tido relatórios. Acabei de ouvir aqui 2 relatórios positivos de milagres que aconteceram na vida de pessoas. Temos orado muito, né? Quem pode me acompanhar no Instagram às 8, às 14, às 22 horas, é um tempinho de 20 minutos que nós estamos lá orando. O foco ali não é ganhar seguidor, não é... Aliás, eu até... é muito sacrifício algumas vezes para fazer esse momento junto com os irmãos, porque a gente sabe da fundamental importância nesse dia da oração. Como disse a Adriana muito bem aqui, é cultivarmos esse relacionamento e não trocarmos esse relacionamento por nada. Não tem nada que troque esse relacionamento junto com Deus. E a fé, ela explica esse momento que nós estamos passando, né? Explica como? Explica no sentido de que a gente tem que se agarrar em algo que não é o que a gente está vendo. A fé é para isso. Porque se a gente ficar vendo noticiário de televisão, né, vai faltar corda para o povo se enforcar, né? Mas quando a gente ouve a palavra, a gente sai animado e feliz. Então desafio você, a gente está orando. Eu quero aqui orar aqui, abençoar a Adriana e abençoar agora a sua vida, e lembrar em oração agora da irmã Vicenta, mais uma vez, que é uma irmã que nós temos orado e abençoado a ela. Pai, em nome de Jesus, agora nós queremos te louvar, ó Deus, pela apresentação inicial, ó Pai, de oportunidade deste livro, desse material que o Senhor deu nas madrugadas para a sua filha, e que com certeza vai falar muito ao coração de muitas pessoas, e é uma porta, ó Deus, que o Senhor abre na vida dela e da família dela, para levar o seu amor, ó Deus, embalado, ó Deus, em um livro, mas principalmente com testemunho de quem vive isso, ó Pai. Então eu abençoo a Adriana e obrigado, ó Deus, por ela poder, ó Deus, se disponibilizar a Ti para escrever palavras, ó Pai, que falam do Senhor, ó Deus, e do testemunho que o Senhor tem feito na vida dela. Levanta um clamor agora pelos irmãos da church, pelos empresários, ó Deus, por aqueles que trabalham, que têm sua carteira assinada, pelos profissionais liberais, ó Deus, pelos funcionários públicos. Nós abençoamos a cada um deles. Coloca um anjo agora na porta de cada casa para livrar deste mal, ó Pai. E nós nos levantamos em oração agora, abençoando, ó Deus, a vida da irmã Vicenta mais uma vez, a mãe, ó Pai, do nosso líder diaconal, ó Deus, nós abençoamos a ela, repreendemos essa enfermidade, ó Pai, que tem tentado contra a vida dela, ó Deus, os rins, ó Deus, voltem a funcionar, a perna, Senhor, em nome de Jesus, os ossos sejam colados novamente. É a nossa oração pela irmã Vicenta, ó Deus, e que ela volte para casa, ó Deus, rapidamente, ó Deus, testemunhando da nossa fé, ó Deus, e do que nós acreditamos no Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, ó Deus, presente, ó Deus, pelas famílias, pelos irmãos que vêm aqui cantar, ó Deus, por quem está em sua casa agora, ó Deus, nós abençoamos agora este irmão, abençoamos esta irmã, quem está em home office, quem está, Senhor, voltando para o seu lar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e obrigado porque a gente pode parar, ó Deus, para ouvirmos a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, e amém. Queridos, a nossa programação continua firme e forte. Sábado nós teremos culto dos adolescentes, às 17 horas aqui na church, domingo às 9, às 18, vem estar conosco, tá? Você que pode, álcool em gel aqui, vamos cultuar a Deus juntos, celebrando ao Senhor, porque hoje é esta palavra aqui, o nosso organismo, ele está defendido, não é? Porque Deus já planejou isto, então agora é a hora de você vivenciar
já comece a visualizar você entrando na igreja, abraçando o seu irmão, né? Os nossos filhos se encontrando, né? Eu estou aqui vendo os filhos do Darlan e da Janaína, e imaginei a Júlia chegando aqui, né, para a Thaís e dando aquele abraço infantil. Já viu que criança não quer nem saber, eles querem abraçar, eles querem beijar. Ei, Deus está falando com você, fica com medo não, é novo tempo na tua vida, cuide-se, mas não fique com medo, amém? Adriana, brigadão, hein, de coração, foi uma bênção, vai voltar aqui para estar junto com a gente, tá? Irmãos que estão aqui na internet, a Lu, tia Lu, Keller, pastora Denise, minha esposa linda, né, Gabriel Malteso, que está aí junto conosco, comentando, a Janaína, né, que comentou, a Kelly, né, eita coisa boa, gente, bastante gente aqui comentando, Madrecita Argemira, lá em Santa Catarina, olha que bênção, né, estamos aqui, isso aqui só no YouTube, né, sua cunhada também comentou, eita glória, Ariliane, né, tá, eita bênção, estão aqui? Que bênção, queridos. Vocês são muito bem-vindos a esse momento virtual, né, o nosso campus online, onde a gente leva a palavra, canta a Deus e adora. Queridos, fique agora com esse louvor, Deus te abençoe e estamos encerrados na paz do Senhor Jesus Cristo.